Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Só tratando de assuntos do Espírito Santo e também, claro, da sua gente, do seu povo, suas lendas, sua política, sua economia, sua cultura, suas etnias, essa miscigenação incrível que aconteceu aqui no Espírito Santo, como aconteceu em poucos lugares do Brasil. Né? Aqui a gente tem, primeiramente, portugueses, fora as profissões variadas de pessoas que vieram para cá, primeiramente aqueles degredados lá com Vasco Fernandes Coutinho, que eram 60 ou 70, tinha preso político, tinha criminoso que veio para cá, e depois vieram artesãos, especialmente construtores de navios e casas, etc., barcos, né? Gente da marinha, muitos homens ligados às forças armadas, né, que vieram para cá primeiramente, fidalgos, né, gente que tinha uma verve de descobridor e colonizador, e, né, gente, inventores, gente que precisava sair da sua condição lá na Europa, especialmente em Portugal, para tentar galgar níveis superiores dentro da hierarquia do Reino de Portugal e tudo. E vieram espanhóis também, depois franceses, holandeses, essa confusão. Aí depois vieram africanos e aquela mistura toda com indígenas desde o começo, com várias etnias e várias nações indígenas que se misturaram. Os jesuítas, né, os clérigos que vieram desde o começo também. Com os primeiros colonizadores vieram também os clérigos, né, que são importantíssimos nessa nossa história. E posteriormente, lá no início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, oriunda das guerras napoleônicas na Península Ibérica, que existe essa controvérsia aí dessa fuga da corte portuguesa inteira, uma coisa que, né, não dá nem para imaginar o que pode ter sido aquilo, gente. Você remover uma corte inteira e levar para a colônia, uma coisa inédita na história da humanidade. Talvez tenha acontecido lá no Império Romano lá atrás, quando o Império Romano dividiu-se, né? E depois foi para Constantinopla, saiu de Roma e foi para Constantinopla. É uma coisa inédita mesmo, inédita. Talvez isso nunca tenha acontecido, né? De uma corte inteira sair com tudo, inclusive com a sua biblioteca nacional, com todo o erário. Né? Imagina como é que deve ter sido isso e como é que isso foi feito na calada da noite, né? Deixando a população de Portugal lá, à mercê, a ver navios, como se diz, né? E depois Napoleão colocou seu irmão como o rei de toda a península, né? Espanha, Portugal e Napoleão acabou perdendo depois e pronto, e depois a família voltou para lá, Dom João VI, né? 1808 a data, mas é uma coisa incrível que logo depois do Brasil Império, o primeiro império com Dom Pedro I e Dom Pedro II, é que aconteceram nesse íntere essa imigração de europeus de outras partes da Europa para o Brasil, né? Especialmente para o Espírito Santo, né? Sul do Brasil e Espírito Santo. Muitos alemães e portugueses e suíços e pomeranos e etc. Até dar na segunda leva de imigração que vieram para cá no início do século XX, né, os japoneses e tudo. E a história é incrível mesmo, de miscigenação. Por isso que você não pode dizer que você é isso ou você é aquilo, né? A gente vê essas manifestações culturais que eu acho interessante quando você analisa, por exemplo, essas festas italianas e festas alemãs e festas portuguesas, né? Que, aliás, há poucas, né? Porque a gente acabou abrindo um gap muito grande entre a colonização portuguesa e o Brasil de hoje, né? Parece que não há portugueses mais no Brasil, né? Parece que a gente não teve 350 anos de colonização portuguesa, né? Miscigenada com indígenas e negros africanos. Então, é uma coisa interessante, né? A gente não vê, no Espírito Santo, por exemplo, não há festa portuguesa, não há.
Tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Salvador, uma colônia portuguesa muito grande, na Bahia. Mas aqui, incrível, né? A gente, analisando esses documentos todos, especialmente nessa análise da Biblioteca Nacional, que é onde eu faço toda a minha pesquisa, a gente, pelo menos até o golpe da maioridade de Dom Pedro, a volta de Dom Pedro I para Portugal, onde ele seria Dom Pedro IV, a gente só vê sobrenomes portugueses. 100% deles. O que não é português é espanhol, porque são jesuítas, são padres. Se bem que nessa ocasião também os jesuítas já tinham sido expulsos, né, do Brasil, mas de qualquer jeito a gente não vê nenhum sobrenome italiano, né, nada. É tudo português. E eu gostaria de entender o que foi que aconteceu, né, com toda essa descendência portuguesa que de repente sumiu, desapareceu. Né? Eu vejo que hoje, depois de toda essa análise, todo esse estudo que a gente faz aqui, claro, conversando com muitas pessoas, historiadores, e pesquisadores, geógrafos e educadores e tudo, a gente vê que no município da Serra é onde a gente encontra uma colônia de descendentes de portugueses muito grandes, inclusive da minha família, que é da Serra Sede, lá do Calugimirim, Chapada Grande, Morro do Céu. Eu sou Fábio Lisboa Pirajá. O meu bisavô era devoto de Santo Antônio de Lisboa. Meu bisavô incorporou o sobrenome, mas a família é Pereira Pinto, por parte de mãe, por parte do meu avô, né, Pereira Pinto, e por parte da minha avó é que tem italianos e tem também portugueses. Então, o meu sangue hoje, depois dos testes de DNA, ele dá 45% mais ou menos de Península Ibérica, que é Portugal. Então, o meu sangue é 75% mais ou menos europeu, mais 45% português. E tem italiano, claro, também, né? Porque a minha bisavó era Bride, era de Itaguaçu, Itarana, e veio da Itália. Tem italiano também, mas em menor quantidade. Mas é europeu, de qualquer jeito, o DNA. E por que a gente perdeu essa conexão com Portugal, com as colônias portuguesas, né? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para algum antropólogo, né, sociólogo, para poder entender o que foi que aconteceu. A gente pode até levantar uma tese aí e tentar debater esse assunto. O que foi que aconteceu que Vitória, especialmente o Espírito Santo, não comemora nenhuma festa. Assim, só as festas religiosas, claro, né? As festividades da Igreja Católica, especialmente da Católica, são muito baseadas em tradições de Portugal. Aqui nem a padaria tem nada de português. Talvez o último bastião, digamos assim, do comércio capixaba seja o Bar Santos, né? Que servia lá aquela canoinha portuguesa e tudo. E tinha bem aquele aspecto de bar e restaurante português do Rio de Janeiro dos anos 1930, 1920. Mas a gente se descolou, né, infelizmente, dessa tradição portuguesa que eu acho maravilhosa. Né? Você vai ao Rio de Janeiro, tem muito português nos seus barzinhos, né, nas suas bodegas. Em São Paulo também, muito, muito, muito. Em Vitória a gente perdeu. Não sei o que aconteceu, né? Talvez por conta da colonização italiana e alemã, que vieram muito forte. Os portugueses meio que saíram, foram para outros lugares, foram descendo para o Rio, subiram para Salvador. Não sei o que aconteceu. Talvez um movimento tectônico econômico que aconteceu nesse período aí, do meados do século XIX. Né? Mas, assim, de qualquer jeito, a política capixaba foi muito bem comandada, digamos assim, por descendentes de portugueses, brasileiros portugueses, né, lusitanos, que dominaram essa política aí, pelo menos até o final do século XIX, início do século XX. Né? A gente consegue ver muito bem isso pelos sobrenomes. Né? E vamos ver agora desculpem esse adendo aí. Vamos ver agora
um relatório da Assembleia Geral do Império, né, e vamos ver um censo do Estado do Espírito Santo, gente, em 1869, para a gente analisar exatamente essa colonização, né? Mas aí o Brasil já tinha 300 anos, não, 300 não, mas já tinha 350 anos mais ou menos, nessa época, né? Esse é o relatório publicado no Rio de Janeiro, no Ministério Secretário de Estado de Negócios do Império, lembrando que nós estamos aí no Segundo Império, Dom Pedro II, repartição dos negócios entre 1832 e 1888, data da abolição, onde a regente era a princesa Isabel, Dom Pedro II estava inabilitado nesse período. Então, eu faço sempre esse ponto que eu acho importante. A primeira mulher a reger os negócios do Brasil foi Dona Isabel. Ela foi a primeira comandante mulher do Brasil. Foi a princesa Isabel, que seria a nossa imperatriz, né? Então, o Espírito Santo, vamos lá. O censo obtido pelo chefe de polícia Antônio Joaquim Rodrigues, vão vendo os sobrenomes, hein? É todo mundo português ou descendente de português. É baseado nas informações dadas pelas respectivas autoridades policiais e foi remetido pelo presidente da província a 16 de março de 1869. Aí a gente vê aqui o seguinte, quem era o presidente da província nesse período? Aí vamos ver, aqui tem uma relação no Wikipedia aqui dos donatários, capitães mores e presidentes de província, etc. E aqui a gente está então no ano de 1869. Você vê que esses presidentes de províncias entravam e saíam daqui do Espírito Santo como um curisco. Entrava um, ficava 3 meses, aí entrava outro, ficava 1 ano, aí entrava outro, ficava 1 mês. Era uma bagunça terrível, né? Acho que ninguém queria ser presidente da província do Espírito Santo nessa época, porque era uma bagunça mesmo, era perigoso e não era um cargo muito seguro, não. Então, Luiz Antônio Fernandes, ele foi, dá uma olhada, ele foi nomeado presidente da província em setembro de 68 e ficou até junho de 69, menos de 1 ano, né? E interessante também é que esses presidentes da província no século XIX eram todos do Rio de Janeiro. Todo mundo era do Rio de Janeiro, ligado à Casa Imperial, e eram nomeados por Dom Pedro II para esses cargos aqui no Espírito Santo, né? O chefe da alfândega, etc. Os capixabas não tinham poder nenhum político, isso ficou muito claro durante todo esse período, inclusive do século XVIII e do século XIX. Era todo mundo ligado à família real brasileira, à família imperial, e eram todos do estado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro capital também era difícil, né? Porque quem vinha para cá vinha para tomar conta da agricultura e do porto. Então, eram donos de fazendas, né? Raramente você ia ver um burocrata servir como presidente da província. Então, nesse período de 1869, quando foi feito esse censo, nós tivemos 3 presidentes de província, sendo que o Dionísio Rosendo foi 2 vezes, né? Nesse mesmo período, em 1 ano e meio mais ou menos. Então foi Luiz Antônio Fernandes, em 1868 até junho de 69, aí assumiu o Dionísio Rezende, ficou de junho de 69 a setembro do mesmo ano. Ficou 3 meses no poder e saiu. Aí entrou o Antônio Dias Pais Leme, que ficou de 69 até agosto de 70. E o Dionísio voltou depois. Eu quero fazer um disclaimer aqui. O Dionísio era capixaba, tá, gente? Então, o Dionísio Rezende, ele realmente era daqui, ele nasceu em Vitória. Então, de vez em quando acontecia de um capixaba raiz comandar, mas não era por muito tempo, não. Você vê que ele ficou aqui 3 meses entre junho e setembro de 1869 e depois ficou de agosto a fevereiro, um tempo um pouquinho maior, né, de 1870 a 1871, e depois já saía. E aí entrava outra pessoa para comandar os negócios do Espírito Santo, né? Voltando aqui,
Então, está dizendo que a população da província do Espírito Santo em 1869 era de 52.931 habitantes, sendo que havia 37 mil homens livres e 15 mil escravos. E os homens livres se dividiam em brasileiros 34.790 e estrangeiros 2.300. Você vê que interessante, né? Aí são brasileiros natos, né? Porque nessa época portugueses mesmo já não havia portugueses, né? Português, o cara lá de Portugal, que nasceu em Portugal. Todo mundo já era brasileiro, gente, nessa época aí. Então, entre esses 38 mil homens livres, 34 eram brasileiros, né? E estrangeiros eram 2.300. Homens solteiros, 21 mil homens solteiros, homens casados, 13 mil, e viúvos, 1.380. Lembrando que mulheres viviam muito mais do que homens, né? Aliás, até hoje, né? No sexo masculino, olha só que interessante, gente. Em 1869 havia no Espírito Santo 18 mil homens e 18 mil mulheres livres, né? E os escravos são assim, ó. Desses 16 mil escravos, mais ou menos, eles eram brasileiros 11 mil e de fora do país, né, africanos, eram 4 mil. Solteiros eram 12 mil escravos solteiros, casados 2.600 e viúvos 305 escravos. E eram 9.500 escravos homens e 6.300 mulheres escravizadas nessa época, em 1869. Lembrando que nessa época a lei Albert-Dean inglesa, Eusébio de Queiroz, já havia passado no Congresso do Império, né? E também a lei do ventre livre. O censo levantado em alguns anos, né, é mencionado em algumas obras de autores nacionais e estrangeiros. Por exemplo, no livro History of Brazil, de Robert Southey, e também o livro Histoire de l'Empire du Brasil, de Walden, é francês danado, hein? No ano de 1749, a capitania, na época era a capitania do Espírito Santo, possuía 485 fogos e 2.480 comungantes. Comungantes, aí comungavam, né? Então você vê que em 100 anos a população do Espírito Santo saiu de 2.500 para cadê? 37 mil. Mas são 100 anos, né, gente? 100 anos nessas condições é bastante tempo, né? Aí tem outros livros aqui, como o Dicionário Geográfico da População da Província, de Méliès Sanadoff e Dr. Caetano Lopes de Moura, publicado em 1812. O Espírito Santo tinha 12 mil homens livres de ambos os sexos e 12 mil escravos também de ambos os sexos, né? O que fazia um total de 24 mil almas em 1812. Você vê que até 1869 a população cresceu para quase 40 mil pessoas, na província inteira. Hoje o bairro Jardim Camburi, que é o bairro mais populoso aqui de Vitória, da capital, tem 50 mil habitantes. Em 1834, o número de habitantes da província já se havia grandemente aumentado e subia a 40 mil pessoas. E todas as condições e cores, sem falar nos índios, que ainda não estão civilizados. Então ali ele fez um censo já misturado com homens livres e escravos, etc. Dava 40 mil pessoas em 1834. Aí existe aqui... perdão, gente. Em 1869 já eram 55 mil pessoas mais ou menos, né? Você vê que em 30 anos mais ou menos a população cresceu bastante, substancialmente, umas 15 mil pessoas mais ou menos, né? Você vê que o Espírito Santo sempre foi um estado de passagem, tá? Muita gente vinha, ia para as Minas Gerais, ia para o oeste ou subia para o norte, né, para a Bahia, ou descia para o sul do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, que era uma província muito rica. Então havia realmente um movimento social muito grande, muito forte
no Espírito Santo. Até hoje é assim, né? Acho que toda cidade litorânea, portuária, é desse jeito mesmo, né? Os primeiros algarismos foram extraídos da revista literária publicada nesta corte do Rio de Janeiro, sob o título de Patriota do Ano, de 1813. Monsenhor José de Souza Azeredo Pizarro de Araújo assim se expressa a respeito dos mesmos algarismos, números, do censo, nas suas memórias históricas do Rio de Janeiro e das províncias anexas à jurisdição do vice-rei do Estado do Brasil. Aspas. Consta que o total de habitantes livres da capitania do Espírito Santo chega a 11.900 e os cativos são 12.100. Estranho, hein? Né? Caramba! Então havia mais escravos na capitania do Espírito Santo em 1813 do que homens livres. Mas, juntando tudo, dá 24 mil almas. Mas por um cálculo circunstanciadamente feito à vista de mapas remetidos ao desembargo do Paço, pode-se afirmar que toda a população, compreendendo homens brancos, adultos, mulheres, meninos livres e escravos, abrange um total de 72.845 habitantes em 1813, segundo a revista literária do Monsenhor José de Souza Azeredo Pizarro de Araújo. Fecha aspas. Os mapas que presente o Monsenhor Pizarro são os mesmos que se serviu o conselheiro Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira para avaliar a população de várias comarcas e pertencem ao ano de 1815. Bom, vou colocar os números aqui para vocês. Aqui. Mas é para notar que nessa mesma soma de indivíduos, da província do Espírito Santo, os habitantes do distrito de Campos de Goytacazes, então sujeito à ouvidoria da comarca de Vitória, vejam, com um acréscimo que lhe deu o mesmo conselheiro, calculando-a para o ano de 1819, os algarismos dos mapas não passam de 58.276. Você vê que esse censo de 1869, já com projeções para o ano de 1870, eles não é um censo feito de qualquer jeito, não, tá? Eles vêm pegando os censos anteriores e fazendo as análises, né? Não era uma coisa... A gente fica imaginando, antigamente era tudo zoneado, todo mundo era burro. Não vai nessa não, que é fria. A gente sabe que as coisas não são assim. Essa matemática era muito fina, feita por gente muito inteligente, contabilistas da mais alta estirpe dos matemáticos da corte, né? Então não era feita de qualquer jeito, não. Augusto de Saint-Hilaire, na sua obra Viagem aos Distritos aqui do Brasil, adotou também o número de 24 mil habitantes e asseverou que lhe foi comunicado por pessoa cuja posição social o colocava em dia do que outros nesses negócios. Então o cara passou números para Augusto de Saint-Hilaire no seu livro aqui falando sobre a sua viagem ao Espírito Santo, à costa do Brasil, especialmente ao Espírito Santo, dizendo que, na verdade, em 1819, mais ou menos, havia 24 mil habitantes na província. Então, existem vários números diferentes, né, gente? Muitos números diferentes. Primeiro, o Monsenhor Pizarro, em 1815, fala que havia 58 mil habitantes. Depois, Auguste de Saint-Hilaire, segundo uma fonte que ele mesmo pesquisou, eram 24 mil habitantes. Né? Depois, existe um outro número falando em 73 mil habitantes em 1813. Então você vê que os cálculos eram feitos com a maior seriedade, mas as fontes não eram seguras mesmo. Né? Fazer um censo em qualquer capitania, em qualquer província do Brasil, no início do século XIX, com toda essa confusão, no meio da mata, todo mundo andando de cavalo, de burro, a pé, era uma coisa assim, era uma tarefa hercúlea de se fazer. Né? Aí vamos ver. Monsenhor Pizarro, escrevia ele, teve conhecimento do mesmo cálculo, de 24 mil habitantes. Rejeitou-o, porém, para admitir outro que elevava a 72 mil habitantes o número de habitantes aqui da capitania, da província. Né? É, todavia, inexato, ao menos para a província do Espírito Santo unicamente, a não ser que tivesse calculado
com Campos de Goytacazes, que naquela época estava sujeita à ouvidoria da comarca de Vitória. Você vê que interessante, né? Aí, e com o efeito do desembargador Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira, que adotou igualmente o número de 72.845 habitantes, acrescentou que, além da população do Espírito Santo, compreendia também o distrito de Campos de Goytacazes. E nem pôde deixar de ser assim. É o resultado da comarca e da Vila de Vitória, e a sua jurisdição se estendia então até Campos de Goytacazes. Por fim, como a população de Campos é de 31.935 indivíduos, restam para a província do Espírito Santo 40.920 indivíduos, o que é mais ou menos o que eu indiquei. Então, está dirimida a questão, realmente eram 73 mil habitantes mais ou menos, juntando Vitória com Campos de Goytacazes, que eram a mesma jurisdição ali no início do século XIX. Aí vem o Francisco Rubim, que foi governador da capitania, né? Na sua memória estatística da província do Espírito Santo, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, em 1817 orçou o número de fogos em 3.729 e 25 mil habitantes. Ele diz, entre aspas, a população desta capitania se considera exceder muito a que dão em mapa os comandantes dos diferentes distritos, principalmente na parte relativa à escravatura. E a experiência tem mostrado que os senhores não denunciam o número exato de escravos que possuem. Olha o problema. Havia muito tráfico de escravos, gente, nessa época. Então, os navios chegavam clandestinamente às praias trazendo cativos africanos, diretamente da África ou de outros estados, que vinham fazendo esse tráfico. Era proibido. Né? Você vê que o pai de Domingos Martins, por exemplo, era um soldado que protegia lá em Marataízes a entrada da Barra para que navios clandestinos não viessem trazendo escravos sem que o governo do Império soubesse. Então, você vê que o cara tinha lá, sei lá, 100 escravos, mas dizia que tinha 20. Então, isso era muito comum antigamente. Nos apontamentos para a história da província do brigadeiro José Joaquim Machado de Oliveira, estão incluídas as seguintes notas sobre a população da província do Espírito Santo em 1813, segundo os mapas mandados ao governo geral pelo governador Rubim, 19 mil almas, mais ou menos. Em 1814, com o acréscimo dos ilhéus, mais exatos 24 mil almas. Os ilhéus que ele diz são os açorianos, né? Que Francisco Rubim criou uma colônia de açorianos que vieram dos Açores para a vila de Viana e estabeleceu-se lá uma enorme vila de açorianos que foram colonizar a região de Viana. Em 1824, com o acréscimo pelo presidente Accioli, eram 32 mil almas. Neste mapa, acrescentou a população da vila de São Mateus, que se anexou à província que foi desligada da Bahia. São Mateus, nessa época, a gente pertencia à Bahia. Era uma confusão danada. Era uma briga ainda de limites, né? Entre o Espírito Santo e Minas, Espírito Santo e Bahia, e os limites entre Espírito Santo e a província do Rio de Janeiro já estavam mais ou menos estabelecidos, mas ainda havia alguma coisa a ser resolvida definitivamente. Você vê que depois que se resolveu limites com o Rio de Janeiro, houve já uma limitação lá em cima no Mucuri, com a Bahia, e só nos anos 60 é que se resolveu o problema de limites com Minas Gerais. Você vê que ainda durou 100 anos a briga, né, entre Espírito Santo e Minas. Mas voltando aqui, então havia, segundo o governador Francisco Rubim, havia 19 mil pessoas no Espírito Santo em 1813. Em 1814, com a vinda dos açorianos, a população subiu para 24 mil. Você vê que já eram 6 mil pessoas, que houve esse aumento significativo aí em um ano. Em 1824, já 10 anos depois, o presidente Accioli, presidente capixaba, contabilizou 32 mil almas.
e depois foi incluído com a inclusão da província, a província da Vila de São Mateus, né? Em 1828, a capital, Vitória, contava com 889 casas de telha e quase todas de sobrado, e rendeu o dízimo de R$ 1,4 milhões. Em 1830, continha 3.200 fogos, com 13 mil habitantes. Você vê, fogos são residências, né, gente? Chamava-se fogos. Então, você vê, em 1828, a capital tinha 900 casas com 900 casas com telha, não era palafita, nada disso, era casa mesmo, sobrado. 890 casas, né? E em 1830 já tinha 3.200 casas. Você vê que houve um crescimento significativo em 2 anos. Será que foi por conta da colonização açoriana na Vila de Viana? Pode ser, né? E exceto menores. Em 1830, 13 mil habitantes, exceto os menores que não se contabilizavam. E muitos adultos também que não se davam no rol. Então ainda havia muita gente que não estava sendo contabilizada nesse censo de 1830. Em toda a freguesia nasceram 391 indivíduos e faleceram 278 e casaram-se 91 pessoas. 91 casamentos, digamos, né? No outro mapa, isso em 1830, tá, gente? Vem o número de fogos de toda a população da província do Espírito Santo, que sobem para 6.660, sem contar as vilas de Campos e São João da Barra, trazendo a relação à data de 28 de março de 1831. Você vê que Campos, nessa ocasião, a população de Campos ainda era contabilizada como população da comarca de Vitória, né? Interessante. Aí, gente, esse censo é bem grande. O vídeo já está com 30 minutos, eu não vou me alongar muito, mas todo o censo está colocado aqui, inclusive fazendo essa analogia com outros censos que vêm desde o iníciozinho do século XIX, né, de 1802, 1813, 1814, 1818, 1822, 24, 30, 34. Então você vê que havia, claro, uma preocupação com o governo central, com o governo do Império, de se fazer esse censo para quê? Para cobrança de impostos, né? Óbvio. Né? Tudo isso era contabilizado, especialmente os escravos, né? Porque havia muito contrabando, como eu falei. Infelizmente, deixa eu ver, esse trecho aqui é interessante. Infelizmente, um dos mapas, o mais importante, deixou de acompanhar o relatório do ilustre doutor presidente da província do Espírito Santo, e não nos contentemos com o resumo dos últimos 12 meses. Isso em 1833, houve uma diminuição de 9.237 habitantes, e também houve algumas pestes e febres mortíferas que aconteceram aqui na província do Espírito Santo. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre várias epidemias que graçaram pelo território do Espírito Santo nessa época. E está dizendo que em 1833 havia, em 1827, 35 mil habitantes. Em 1833, 27 mil habitantes, e em 1839, 26 mil habitantes. Você vê que a população capixaba foi diminuindo entre 1827 e 1840, mais ou menos. A diferença para menos é a seguinte: entre 1827 e 1833, nós tivemos uma diminuição de quase 8 mil habitantes. Entre 1833 e 1839, foram 2 mil habitantes a menos. E de 1827 a 1839 foram quase 10 mil habitantes a menos que o Espírito Santo contabilizou. Semelhante diminuição parece mais devida à imperfeição do censo do que baseada na sua realidade, até acredito. De repente o censo foi se estabelecendo como
com uma matemática, uma contabilidade mais apurada, mais fina, com mais informações, e aquilo que você achava que era, na verdade, era menos, né? Uma prova de que a população cresce nessa província é o seu movimento no ano de 1837, onde se batizaram 1.118 pessoas e sepultaram-se 619 pessoas, havendo, por consequência, um aumento de quase 500 nascidos, né? Houve um superávit aí, digamos assim. Interessante, gente, é que você vê que quem faz a coleta desses dados lá na vila, lá no meio daquela vilazinha pequenininha, é o chefe de polícia. Porque o chefe de polícia, como ele tem poder de polícia, ele vai lá, por exemplo, na igreja, onde se fazem os registros de batizados, de enterramentos, né, sepultamentos e tudo, nascimentos e casamentos. Então o chefe de polícia chega lá no padre e fala: opa, padre, me passa aí seu livro de registro que eu vou fazer aqui um relatório para mandar para a presidência da província. Então era feito pelo chefe de polícia. E como a Igreja Católica sempre foi muito organizada no que diz respeito a esses registros, então, gente, quando você tem alguma dúvida sobre migração, ou sobre a sua genealogia, o lugar mais interessante para você fazer essa busca é na igreja, né? Lá nos anais da Igreja Católica, na Mitra Metropolitana aqui de Vitória, por exemplo, você encontra muita coisa anterior ao século XIX, por exemplo, né? Depois das tentativas, esqueceram as primeiras autoridades que estiveram à frente da administração da província, a estatística da população, até que o presidente José Bonifácio Nascentes de Azambuja, atualmente chefe da divisão da Secretaria do Estado dos Negócios do Império, quebrou o silêncio de tantos anos em seu relatório de 24 de maio de 1852, dizendo: você vê que o Espírito Santo ficou sem nenhum censo por uns 30 anos, gente. 20 anos, mais ou menos. Então, o Zé Bonifácio Azambuja fala o seguinte: começo por declarar-vos que nem uma informação vos posso dar sobre o número de habitantes desta província, nem ao menos um cálculo aproximado posso deles fazer pelo número de eleitores, dos guardas nacionais, dos jurados e dos nascimentos e óbitos, por isso que não podem merecer plena confiança os trabalhos que existem a tal respeito. Qualquer resultado que deles pudesse tirar valeria tanto como simples conjecturas, que só servirão para iludi-los. Então você vê que o Azambuja não confiava nos números que ele tinha na presidência da província nessa época, em 1852, dizendo que não se podia confiar nos números, né, da população capixaba nessa época, né. Aí tem um relatório agora, de 13 de fevereiro de 1857, com que o presidente José Maurício Fernandes Pereira de Barros passou a administração ao comendador, o vice-presidente José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim, o barão de Monjardim, e veio o resumo da população do ano anterior, de 1856. O número dos habitantes era de 48.893 indivíduos, sendo 37 mil mais ou menos homens livres e 12 mil escravos. Você vê que a população de escravos também, ela diminuiu muito nesse período. Este censo foi levantado pelo chefe de polícia, doutor Tristão de Alencar Araripe, que aliás essa família Araripe é uma família muito tradicional aqui no Espírito Santo, e o mapa que acompanhou o relatório de 25 de maio de 1857 do vice-presidente, o barão de Itapemirim, é muito mais completo e, segundo as expressões do barão, o vice-presidente, é o trabalho mais perfeito que possui a província sobre este assunto do censo populacional da província do Espírito Santo, já na segunda metade do século XIX. Então, para finalizar, a totalidade dos habitantes é 49 mil indivíduos, sendo 36 mil homens livres e 12 mil escravos, compreendidos em 8 mil fogos, aproximadamente. Aí tem aqui um número completo que vocês estão vendo aqui, ó, de sexo, né? Maioridade e minoridade. Você vê que nessa época havia 20 mil pessoas de menor
e 17 mil pessoas de maior. Você vê que a população estava em franco, né, desenvolvimento. As pessoas estavam tendo muitos filhos, muitos filhos. Nessa época, famílias mais abastadas tinham 12 filhos, 16 filhos, né? Aí tem aqui o estado deles, né? Solteiro, casado e viúvo, branco, índio, pardo e negro. Aqui é a primeira vez que a gente vê falar em homens pardos, né? Que já são brasileiros típicos, natos, né? Porque são misturas de várias etnias, inclusive índios e escravos africanos, negros africanos, então portugueses, e uma confusão de uma miscigenação incrível. Havia em 1857, então, 36 mil brasileiros natos aqui na província do Espírito Santo e 700 estrangeiros. Pouca gente, né? Católicos eram 37 mil, a maioria, e 116 diversas outras religiões e cultos, né? Lembrando que havia judeus também, tá, gente? Depois nós faremos aqui um vídeo falando sobre judeus na capitania e na província do Espírito Santo, inclusive aqueles que acabaram indo embora daqui e indo fundar Nova York. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Aí está falando aqui da idoneidade política desses habitantes em 1857, que eram aproximadamente 50 mil pessoas, né? Eram mais ou menos 5 mil eleitores cadastrados para votar, lembrando que mulheres não votavam, escravos também não, né? 107 eleitores e 710 jurados. Os escravos eram 6 mil homens, 5 mil mulheres, entre menores, 5 mil menores e 7 mil escravos maiores de idade. E os solteiros eram 10 mil escravos solteiros, 1.100 escravos casados e 111 escravos que eram viúvos, né? Lembrando que esse é o censo, então, gente, no período em que o chefe de polícia era o Dr. Tristão de Alencar Araripe, em maio de 1857. O vice-presidente era o Barão de Itapemirim e o presidente era o Barão de Bom Jardim. Então vamos seguir aqui. E aí já está terminando, né? Aí dizendo aqui, deixa eu ver, esse último parágrafo aqui, ele fala que ponderou o doutor presidente José Fernandes da Costa Pereira Júnior, que é o Costa Pereira, né, famoso, no seu relatório de 1862, 10 anos depois desse relatório que eu falei para vocês agora, dizendo que a este algarismo 2% para cada ano, desde 1856 até hoje, as 1.180 pessoas que constituem a população de Santa Leopoldina, fundada depois daquela data, e 375 na colônia de Rio Novo do Sul. Então teremos 27 mil pessoas reunidos a 33 mil habitantes existentes nas paróquias, distritos, de onde vieram as informações no ano de 1862. Você vê que nessa época já havia aquela imigração italiana e alemã aqui no Espírito Santo, elevando a população da província para 61 mil pessoas, mais ou menos. Houve um acréscimo bem grande com essa imigração italiana e alemã que aconteceu nas colônias de Santa Leopoldina e Rio Novo do Sul, nessa época, né, em que o presidente da província era o Costa Pereira. Então, terminando aqui, ainda falo, o arrolamento que se procedeu em 1844 dava à província 32 mil habitantes. De 1856, quase 50 mil. Em 1861, quase 61 mil pessoas. E pois temos que a população quase duplicou no espaço de 17 anos, o que em parte é devido ao contingente da colonização e da imigração de lavradores de Minas e do Rio de Janeiro, que se tem mudado com suas famílias e escravos para os ubérrimos, né, terrenos de Itapemirim, Itabapuana, Guarapari e Benevente. Então, você vê que veio muita gente de Minas e também do norte do Rio de Janeiro para a província do Espírito Santo nessa época, aproximadamente ali em meados do século XIX. Vieram para cá, inclusive, por exemplo, a família Monteiro, por exemplo. Vieram de lá. Fizeram uma migração com tudo. Trouxeram todo mundo, inclusive escravos e tudo.
e foram estabelecer-se em Itapemirim, Itabapuana, na divisa lá sul, em Guarapari e também no Benevente. O senador Tomás Pompeu de Souza Brasil avaliou a população no ano de 1868 em mais de 70 mil habitantes. Aí tem todas essas tabelas para quem se interessa, né? Tem gente que adora esse assunto censo, né? Eu gosto muito, especialmente porque nessa publicação, gente, a gente vê uma análise bem profunda, né, desse censo de 1870, que estabelece uma comparação bem interessante entre vários censos desde o início do século XIX, ali mais ou menos 1820, 1822, no período da independência. E vem fazendo toda essa análise muito legal, que o Espírito Santo passou ali de 8 mil almas para 70 mil almas em mais ou menos 50 anos, né? E é interessante ver também a diminuição do número de escravos que aconteceu, claro, com a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, né, que aconteceram exatamente nessa mesma época. Então é bastante interessante fazer essa análise. Seria interessante que alguém fizesse um compêndio, né, uma literatura mais apurada, né, mais acurada, trazendo todos esses censos da capitania, né, da província, da capitania do Espírito Santo, especialmente no século XIX. Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, a gente vai fazendo essa análise aqui de forma simples, né, lendo os documentos da época. São documentos da Corte Imperial Brasileira, portanto são documentos primários, né? E analisando também, eu gosto sempre de analisar esse movimento migratório que aconteceu, né? Essa imigração e também anteriormente a migração que aconteceu entre Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Por último, o que aconteceu foi a vinda de mineiros e fluminenses para a província do Espírito Santo em meados do século XIX. Ali houve uma diminuição do número de escravos por conta da legislação que restringia o número de escravos, né? Eles estavam sendo libertados cada vez em maior quantidade. E, claro, com a vinda dos colonizadores europeus nesse período em que Dom Pedro II abriu ali a imigração italiana e alemã e pomerana, etc., nesse período. Então houve o interesse, eu vou para lá porque lá eu vou conseguir colonos para fazer meagem nas minhas terras, né? Então, muito bacana esse movimento, né? E é isso aí, gente. Então vamos lá, vamos continuar a nossa pesquisa. Esse é um vídeo longo porque tem muitos dados, né? Muitos dados. Eu vou fazendo a transcrição devagar, de forma acurada, que eu não vá cometer nenhum desatino, né? Nenhum erro aqui muito grave. Mas é então um relatório da Assembleia Geral, segunda sessão da 14ª Legislatura, Assembleia da Corte Imperial Brasileira, durante o período em que Dom Pedro II era o imperador, de Paulino José Soares de Souza, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, publicado na Tipografia Nacional em 1870, que hoje estão dentro dos anais da Biblioteca Nacional, onde eu faço as minhas pesquisas. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos continuar. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.